E aí pessoal, beleza? Vamos lá para mais uma aula do grupo Tutoriais Photoshop, onde vocês vão conhecer agora um filtro diferente. Eu uso bastante esse filtro da Nik Software. Você vai aqui na Nik Software, niksoftware.com. Depois você vai baixar o Color Efex Pro 4 e o Viveza 2, tá? Então, ao baixar esses dois filtros, você instala normalmente, escolhendo seu sistema, né? E depois disso, ele tem uma validade de 15 dias, se eu não me engano. Mas você pode também estar adquirindo a licença ou baixando aí um serial, alguma coisa do tipo. Feito isso, você vai botar a sua imagem aqui normalmente, tá? E ele é ótimo para finalizar essas imagens, onde você vai vir aqui, filtro, e eles vão estar aqui embaixo, ó, Nik Software, e vai estar aqui instalado como os outros também, aí você escolhe, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou acionar aqui o Color Efex Pro 4 e nós vamos trabalhar um pouco com esta imagem base sem nenhum tipo de trabalho na mesma, tá? Olha, eu abri aqui uma janelinha onde aqui eu tenho os estilos de filtros, tá? De efeitos. Eu coloco sempre All, que é mostrar todos. Aqui eu tenho como mostrar a imagem antes e depois e lado a lado, tá? E aqui de lado os ajustes pré-definidos. Então eu vou escolhendo alguns aqui, ó. Notem que ele vai mudando bastante a questão dos filtros, né? Então tem vários estilos onde você pode estar trabalhando aí com a sua imagem e botar alguns efeitos bacanas. Por exemplo, esse aqui, Dark Contrast, ele simula um HDR, olha só. Então eu boto o brilho um pouco maior, certo? Lembrando, para usar os filtros, você precisa dar um Ctrl Alt Shift E nas layers para que elas sejam unidas em uma nova layer e assim possa ser aplicado o efeito. Lembrando, deixe o efeito para o final da sua edição, porque se você fizer antes, pode ser que você não consiga regular o que está abaixo. Então vejam só, dê um Ctrl Alt Shift E, unir, vim em filtro, Nik Software. Eu abri lá, escolhi meu efeito, olha só a diferença, ó. Então ele dá um efeito bem bacana. Vamos lá novamente, Ctrl Alt Shift E, Nik Software, Color Efex. Então eu tenho vários efeitos aqui bacanas para eu trabalhar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma imagem minha, sem nenhum tipo de efeito de Nik, né? Da Nik, e vou trabalhar esses efeitos. Vamos lá. Deixa eu ver aqui uma imagem que eu não mexi com o Nik Software. Vou pegar essa daqui, por exemplo. Essa imagem criada por mim, tá? Então vejam só, fiz isso aqui, Ctrl Alt Shift E, ou, aliás, desculpa gente, Ctrl J, Ctrl Alt Shift E se tiver mais camadas, filtro Nik Software Color Efex Pro, eu espero carregar e assim eu vou trabalhar os meus efeitos. Por exemplo, eu vou botar esse laranja devido à iluminação, eu regulo da forma que eu quero aqui, né? A opacidade, a rotação, as cores, dependendo do efeito. Vou botar aqui. Feito isso, vou diminuir um pouco a opacidade e vou trabalhar com uma máscara aqui, ó, para ficar mais legal, ó, algumas partes. Beleza. Ctrl Alt Shift E novamente. Nik Software Color Efex Pro. Aí é só trabalhar a questão dos efeitos, ó. Fica bem bacana aí. Eu uso muito esse aqui, o Classical Focus e o Bleach Bypass. São os que eu trabalho mais na questão das minhas imagens. Então fica bem legal aí. Olha só como ficou legal. É só regulagem. Então olha o antes da imagem. Tá um pouco opaca, tá? E depois da imagem tratado com o Nik Software. Voltando à nossa imagem base, tá? Esquecemos esse aqui, o Color Efex Pro. Vou dar um Ctrl J e vou fazer o Viveza agora, olha só. Vamos mudar para o Viveza, onde o Viveza de vocês vai vir assim. Basta apertar aqui no cantinho para ele abrir mais abas. E aqui eu posso controlar
as minhas cores e trabalhar bastante a minha imagem, olha só. Mas para o vermelho, aumento aqui a tonalização do vermelho, aumento os shadows, ó, fica bem mais legal, aumenta a estrutura, que é a nitidez da foto, saturação, contraste, brilho. E ó, aqui eu vejo o antes e o depois, ó. Eu sempre vou ver o antes e o depois aqui, olha só, antes tá bem opaco, depois tá bem melhor. Posso ver assim também, ó, a minha imagem era antes, a imagem depois, e posso ver lado a lado o antes e o depois. Vou dar um OK, tá? Olha como ficou bem legal, olha a diferença com o ajuste, tá? Se você quiser fazer isso e quiser ajustar alguns pontos, né, você também pode ajustar pelo como é que se diz? Control Point, que é justamente isso aqui, ó. Você clica aqui no Control Point, coloca um ponto aqui e nesse ponto você regula o tamanho que ele vai ajustar. Por exemplo, esse ponto aqui vai ajustar somente dentro dessa área. Então aqui eu ajusto os brilhos, ó, dentro de uma área específica para eu trabalhar e tirar alguns ajustes apenas dessa área, olha só. Dou um OK e com o Control Point você pode dar uma regulada, olha só, antes e depois. Tá OK? Essa foi a minha dica de hoje aí para vocês. Fiquem com Deus. Lembrando, baixem no site da Nix Software. O link eu vou colocar na descrição do vídeo. Gostou? Dá um joinha aí pra gente crescer mais o canal. Acessem nosso grupo no Facebook, os links vão estar na descrição do vídeo. E comprem nossos DVDs de aulas exclusivos, tá? Temos DVDs completos aí, inclusive DVDs duplos, a preço bem acessível, parcelado em todos os cartões. Abração, fiquem com Deus, até a próxima, pessoal. Falou!